O colesterol muitas vezes é visto como uma molécula do mal, uma molécula negativa, mas não é bem assim que funciona. Eu sou o professor Marquinho de Biologia e hoje nós vamos trabalhar membrana plasmática. Vocês sabiam que o colesterol é uma substância que vem da degradação dos glóbulos vermelhos e ele é muito importante para a formação de hormônios sexuais? E além disso, moléculas de colesterol na membrana das nossas células fazem com que essa membrana tenha flexibilidade. Então quer dizer, o que é ruim no colesterol é o mau colesterol em excesso, que entope os vasos sanguíneos, tá bem? No nosso estudo de membrana plasmática, nós temos que prestar bastante atenção na propriedade principal da membrana, que é permeabilidade seletiva. Então, quando nós temos uma membrana plasmática que tem a capacidade de selecionar o que entra e o que sai dela, que essa é a função principal dela, nós precisamos entender como funciona esse processo. Mas para entender esse processo e aprofundar nos assuntos de transportes passivos, nessa aula e na próxima aula, transporte ativo, nós temos que entender melhor a morfologia da membrana plasmática. Existe um modelo, proposto por dois cientistas chamados Singer e Nicholson, que é o modelo de mosaico fluido. Mosaico fluido por quê? Porque é bem organizado e fluido porque tem uma flexibilidade. Nesse modelo nós temos alguns pontos, algumas moléculas, biomoléculas, melhor dizendo, fundamentais. Como por exemplo, se a gente ampliar a membrana plasmática de uma célula, nós temos duas camadas de fosfolipídios. Então, Singer e Nicholson disse que no modelo mosaico fluido, a membrana apresenta uma bicamada lipídica. Os fosfolipídios são um tipo de lipídio formadores de membranas, tá bem? Existem outros tipos de lipídios. O colesterol que eu acabei de falar é um tipo de lipídio também. Os lipídios mais comuns no nosso dia a dia, da nossa nutrição, são os glicerídeos, A gordura, que é um lipídio sólido, animal, e o óleo, que é um lipídio líquido vegetal. Seguindo aqui, entre essas moléculas de fosfolipídios, nós temos proteínas de transporte. E essas proteínas de transporte é que ajudam na movimentação de substância do meio externo para o meio interno em relação à membrana plasmática. E na parte externa da célula, nós temos o glicocálix, que é formado por um conjunto de açúcares olissacarídeos. É um oligosacarídeo e dependendo da posição onde ele se encontra, nós podemos ter uma subclassificação. Por exemplo, se ele se encontra em cima de um fosfolipídio, nós chamamos de glicolipídio. É um glicocálix do tipo glicolipídio. Se ele está em cima de uma proteína, é uma glicoproteína. Um glicocálix do tipo glicoproteína. Por que é importante o glicocálix? Ele é fundamental para fazer o reconhecimento celular. Então, quando uma pessoa faz um transplante de órgão, essa pessoa precisa tomar imunossupressor por um bom tempo. Por quê? Porque todas as vezes que as células sanguíneas passarem por aquele órgão e encostar naquele órgão, elas vão reconhecer que aquele órgão não é da pessoa. E podem desenvolver aí, estimular uma reação imunológica de combate àquele órgão que não é da pessoa. Tá bem? Reconhecimento celular, glicocálix. Proteína, transporte. Fosfolipídios, também transporte. Uma coisa muito importante aqui é a gente saber, lembra aquela história do colesterol que eu tinha dito para vocês no começo da aula? O colesterol, ele se localiza entre os fosfolipídios. E é por se localizar entre os fosfolipídios que a molécula de colesterol fornece flexibilidade
as células animais, tá? Bom, aguenta aí que no finalzinho o professor vai ter um bônus nessa parte estrutural da membrana plasmática, hein? Para a gente continuar esse estudo, depois de analisar a morfologia da membrana, nós vamos falar dos transportes passivos. E esses transportes passivos aqui, nós vamos dividir em três. A osmose, que é o transporte de solvente, difusão simples, que é o transporte de soluto, e difusão facilitada, que além de ser o transporte de soluto, é feito por uma proteína de transporte. Vamos lá. Aqui nós temos então uma membrana semipermeável que simula a membrana da célula, tá? Que simula dois meios, meio interno e meio externo. Eu coloquei aqui como um dos meios, sendo o meio hipotônico. O que seria um meio hipotônico? Um meio menos concentrado. Então, significa que à esquerda aqui, nós temos menos soluto do que solvente. Então, tem mais água do que sais, por exemplo. E à direita, nós temos um meio hipertônico, mais concentrado. Então, aqui eu tenho mais solutos do que solvente, mais sais do que água, tá? Nessa organização aqui, a água que está desse lado em maior quantidade, ela exerce uma pressão, nós até chamamos de pressão osmótica, em direção ao meio hipertônico. Ou seja, a osmose ela é nada mais, nada menos do que a passagem de água solvente do meio hipertônico para o meio hipotônico. Veja bem, aqui nós temos a osmose acontecendo, do hipo para o hipertônico. O que a água vai fazer do lado de lá? Ela vai dissolver, tentar equilibrar as concentrações, que assim funciona. E no caso, o soluto, como ele se movimenta? Ele se movimenta do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá bem? Do hiper para o hipotônico. Aqui nós temos uma difusão simples, porque passou diretamente pela membrana, tá? A difusão deixa de ser simples e passa a ser chamada difusão facilitada quando o soluto passa do meio hiper para o meio hipo com o auxílio de uma proteína de transporte. Aqui nós temos uma difusão facilitada. Qual a diferença da difusão facilitada para a difusão simples? A presença da proteína. Porém, aqui não existe gasto de energia, por isso que nós chamamos esses transportes de passivo, sem gasto de ATP, que é a energia da célula. Não tem gasto de ATP. Já no transporte ativo, a célula gasta energia para levar os nutrientes entre as membranas, né, de um meio para o outro meio. Aqui não existe gasto, por quê? Gente, muita atenção nisso aqui. Não é difusão fácil, hein? É difusão facilitada. Facilitada, tá bem? Aqui não vai existir gasto de ATP, de energia, por quê? No caso da difusão, os solutos estão indo a favor do gradiente de concentração, tá? Ir a favor do gradiente de concentração é ir do mais para o menos, tá bem? Quando acontece a passagem do menos para o mais de soluto, aí a gente entra em transporte ativo, que é assunto para uma próxima aula, tá bem? Lembra que eu disse que vocês tinham direito a uma informação bônus? Eu só preciso lembrar qual é. Lembra que eu falei que vocês tinham direito a um bônus na informação da morfologia? Nós estamos falando de célula animal. A célula animal tem glicocálix na sua região externa para reconhecimento. A célula vegetal, o glicocálix da célula vegetal é a própria parede celular, celulósica. É aquela estrutura de carboidrato que fica por fora da membrana plasmática, mas que confere sustentação e proteção para a célula vegetal. Então nós não
usamos naturalmente o termo glicocálix para a célula vegetal. A gente usa parede celular. Ok, meus jovens? Não esqueçam de curtir o vídeo, de chamar um colega para seguir o professor aí no canal. Deixem seus comentários, suas dúvidas e compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ajudar. Beijos e abraços e até a próxima.